Olá, boa tarde. Hoje, na aula que a professora enviou pela manhã, nós trabalhamos o animalzinho jacaré. Quando a professora fez a abordagem do animal, eu falei para vocês que o jacaré é um anfíbio, porque ele tem a característica de viver no rio e na terra, na água e na terra. E a professora cometeu um equívoco, né? Muito grande. Quando a professora terminou de gravar a aula, eu comecei a pensar, refletir, pensei, eu vou melhorar essa aula, eu vou ampliar os conhecimentos dos meus alunos, porque o jacaré, na verdade, não é um anfíbio. O jacaré, na verdade, ele é um réptil. E vocês estão no segundo ano, mas vocês são muito inteligentes, muito sabidos, né? Então, a professora foi lá na internet e eu encontrei aqui um resuminho bem interessante. Eu vou compartilhar com vocês, né, com todo mundo. Não posso estender muito o vídeo, senão não tem como enviar para vocês estar vendo, mas eu vou compartilhar a tela e vou falar do que a professora está falando. Ó, eu fui para o cantinho agora, tá bom? Ó, vou tirar daqui até eu ler. Anfíbios e répteis compartilham algumas características. Os dois grupos são vertebrados, ou seja, possuem coluna, e têm sangue frio, isto é, depende de fontes externas para manter-se aquecidos. Além disso, passam pelo menos parte do tempo fora da água. Alguns anfíbios e répteis têm aparência semelhante, mas os dois grupos diferem um do outro de várias maneiras. Os répteis têm pele seca e coberta, ao menos parcialmente, por escamas. Os anfíbios têm pele úmida e passam grande parte da vida na água. Então, a grande diferença entre os anfíbios e os répteis é que o réptil, no caso o jacaré, a pele dele é escamosa. Outra coisa que eu estudei bastante aqui, para poder estar falando para vocês, os jacarés, o ovo que ele bota, aquela história que eu falei, que ele sai da água, vai lá na terra, bota os ovos eclodem, é verdade. Só que o ovinho do jacaré tem casca. E o ovinho dos anfíbios, no caso os sapinhos, não tem casca. Não tem casca, é molinho, é mole, é como se fosse uma gosminha, é molinho. Então, a grande diferença é essa. Os répteis saem da água, colocam os ovos lá na terra, os ovos eclodem e eles voltam para a água. Os anfíbios, não. Caso do sapinho das pererecas, bota os ovos dentro da água, eles nascem as larvinhas dentro da água, depois eles se transformam, eles passam pela metamorfose, há uma transformação e se transformam nos sapos, né? Então, a pele do sapo, da perereca, dos animaizinhos que são os anfíbios, olha aqui quem são os anfíbios, ó, perereca, a rã, a salamandra, que é parente do sapo, também é um anfíbio, e o sapo, são pequenos animais geralmente confundidos com rã. Então, esses são os anfíbios. Os répteis, aligator, deixa a professora. Aligator são animais grandes parecidos com lagartos, tem o focinho comprido, olha ele aqui, ó. O calango, que são os lagartos que vivem lá no, né, de pequeno porte, não passa de 30 centímetros, né, mais ou menos assim. O camaleão, que é aquele que muda de cor, também é um lagarto, né, é da família dos répteis. A cobra cascavel, as cobras, cobra coral, cobra marinha, crocodilo, dragão de Komodo, nem sei que é o lagarto vivo, um feroz predador, iguana, a iguana é um réptil, o jabuti é um réptil, lembra que eu falei que o jabuti, né? O jacaré,
Olha aqui, o jacaré são animais que pertencem ao grupo dos crocodilos. Eles são répteis, ou seja, animais que respiram oxigênio, mas têm o corpo recoberto por escamas. A jararaca, a jiboia, a lagartixa, o lagarto, a mussurama, a naja, piton, sucuri, tartaruga, a tartaruga marinha, e as víboras. Esses são os répteis. Então, o jacaré, como a professora falou na aula de hoje, não é um anfíbio. Não é um anfíbio. Ele é, deixa a professora passar eu para cá. Ele é um réptil, tá? Ele é um réptil. Ele vive na água, vive na terra, mas a grande diferença dos répteis com os anfíbios é que os ovinhos dos anfíbios são molinhos e ele nasce dentro da água mesmo. E os ovinhos dos répteis, né? Eles são, ambos são ovíparos, né? Eles botam ovos, todos, os répteis e os anfíbios. Porém, os anfíbios já colocam os ovinhos dentro da água, que é molinho, não tem casca. Dali mesmo eles já vão se transformando, vira o girininho, vira, né? E depois ele se transforma em sapo. Depois que ele se transforma, ele sai para a terra. O jacaré é diferente. Ele sai da terra, os anfíbios, eles saem da terra, porque eles também, os jacarés também vivem nos dois habitats, né? O jacaré, no caso do jacaré, ele vive nos dois habitats, as tartarugas, tanto na água quanto na terra. Só que o jacaré, ele sai lá fora, bota os ovos lá na terra, cobre, faz um ninho, cobre, aquece com folha velha, né, com folha que cai das árvores, e ele fica observando, de vez em quando ele vai lá perto do ninho. Quando os jacarezinhos nascem, ele coloca dentro da bocona dele e devolve para o rio, tá? Então, essa que é a grande diferença dos jacarés e dos anfíbios. Então, frisando, o jacaré não é um anfíbio, ele é um réptil. Professor. Então tá, espero que vocês tenham gostado da explicação, espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo no coração de cada aluno meu. Beijo.